Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Racine. Eu sou Elídia Bagbudarian, sou a diretora acadêmica do Instituto e vim aqui recebê-los para a nossa aula de abertura, nossa aula magna de abertura da primeira turma do curso de Desenvolvimento de Embalagem. Este curso é coordenado pelo professor Sérgio Rubens Tolentino, foi preparado pensando muito no mercado, em todas as necessidades que esse mercado tem de formar muita gente, tanto tecnicamente, como nós vamos ver na nossa palestra de abertura, pensar também criativamente. É uma alegria iniciar este curso. Para aqueles que são os nossos alunos inscritos, certamente terão uma ótima experiência. E você que nos assiste no Instagram e quiser conhecer um pouco mais, acesse racine.com.br, conheça a proposta e quem sabe você se junta ao nosso time, ainda dá tempo. Bem, este evento ele é então para os alunos da primeira turma e também para o pessoal que está à distância. Vocês podem participar mandando perguntas, comentários a partir do espaço que tem disponível para interação. Os alunos aqui no chat do link e o pessoal do Instagram no espaço que tem para perguntas e ao final da apresentação, a nossa palestrante vai responder as perguntas conforme o tempo disponível. Então, participe bastante, aproveitem a oportunidade. E agora eu passo a palavra ao professor Sérgio Tolentino, coordenador do curso, para fazer o início deste evento. Boa noite, Elídia. Boa noite, Gisela. Boa noite a todos que nos assistem, que nos prestigiem nessa aula inaugural. Hoje, para mim, é uma noite de júbilo, uma noite de gala, porque esperamos essa noite de hoje para dar abertura a um curso que tem sido desenvolvido desde dezembro do ano passado, em conjunto com a diretoria do Instituto Racine. Para mim, então, é uma noite bastante especial, estou muito feliz por estar aqui. É, na verdade, um sonho que se concretiza até na minha carreira, ter um curso de desenvolvimento de embalagem para produtos cosméticos e farmacêuticos. Esse sonho se concretizou através do Instituto Racine, que aceitou a ideia e trabalhou comigo esses 4 meses construindo o curso, que começou ainda modesto e se tornou grande, como vocês vão ver no decorrer da palestra de hoje. Para abrilhantar essa noite de gala, eu me sinto muito honrado em ter comigo uma grande figura, um ícone, eu diria até, no setor de embalagem, muito conhecida por todos vocês. Quem não a conhece vão ter o prazer de conhecer hoje, é a senhora Gisela Schulsinger. Gisela, boa noite, muito bem-vinda, muito prazer em tê-la aqui, é uma honra para mim e para o Instituto Racine. Em nome da diretoria, eu quero agradecer o aceite do seu convite, nos deixa muito, muito honrado. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Muito legal, muito bom, eu fico imensamente grato. Eu vou falar para vocês um pouco de quem é Gisela Schulsinger. Para quem ainda não conhece, nós vamos fazer então aqui um mini, que é que a gente pode chamar de mini. A gente tentou minimizar o currículo dela para eu falar em apenas 5 minutos. Então, a Gisela, ela possui graduação em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela nossa querida Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ISPM. É mestranda em Comportamento de Consumidor e docente do curso de graduação em Design e no curso de Inovação e Design Thinking, ambos também da ESPM. É fundadora da House Cultura de Inovação com Propósito. Possui mais de 25 anos de atuação em projetos de design estratégico e gestão de marca e embalagens para grandes organizações nacionais e multinacionais. É especialista em cultura de inovação, branding e estratégia para negócios inovadores. Ex-presidente da Associação Brasileira de Embalagem, ABRE,
por 3 gestões consecutivas, durante 6 anos, abrilhantou muito essa entidade, acompanhei a Gisela nesse período, foi lá que eu a conheci, através de suas conferências e palestras. É membro também do Comitê de Estratégia e Inovação da Vedacity, conselheira do Hub Incríveis, do Centro Brasil Design e da revista ABC, o ABC Design. Ministra várias palestras nacionais e internacionais, das quais eu tive de assistir uma, e atua como jurada de prêmios e concursos como o DNAD Awards. Também da IF Design Awards, London International Orders, Young Lion Canis, Prêmio IDEA, BDA, Dow Chemical Innovation Packaging Awards. O prêmio abre, evidentemente, tem a edição todos os anos, a gente acompanha de perto, a ABF, entre outros. Gisela contribui regularmente com artigos e entrevistas para vários blogs, jornais e revistas especializadas no setor. Já foi eleita personalidade do ano pela revista Emba News em 2017. Uma personalidade assim, eu só tenho a agradecer, que abrilhantando tanto o nosso curso, principalmente na sua noite de estreia. Muito obrigado, Gisela. As câmeras e os microfones são todos seus. Muito obrigado. A palavra é sua. E até já. A gente se vê já. De ver já. Muito obrigada, Sérgio, pelas palavras. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada de participar desse processo. Embalagem, dessa oportunidade. Embalagem está na minha vida faz muito tempo, muito tempo. Na verdade, eu comecei minha carreira em design no mundo da embalagem, trabalhando com o nosso querido Lincoln Seragini. Então, eu trabalhei 9 anos na Seragini, e isso lá atrás, né? Isso mudou muito a minha vida, me deu um encaminhamento. Depois disso, então, com outras sociedades e a própria House, foram anos trabalhando com embalagem, né? Então, assim, a honra maior não pode ter de ter essa oportunidade de abrir um curso desse tão bacana, tão bem estruturado. Eu realmente li todo, né, o programa que vocês me mandaram, está super completo, acho que está muito alinhado com tudo, com toda a provocação que eu vou trazer hoje. Então, já vou dizer para quem está assistindo assim, gente, tudo que eu vou dizer aqui tem no curso, então é para fazer, porque está tudo contemplado nesse curso no detalhe. Assim, eu vi o cuidado e o detalhe, o refinamento da estrutura da grade, enfim, né, do curso. Então, todo mundo está de parabéns, Elídia, de fato é um prazer. E, bom, e essa é a história aí, né, gente? Na verdade, quando a gente fala de currículo, parece que a gente trabalha para caramba, né? A gente tem que trabalhar, e eu sou muito motivada por poder, sabe, conectar todas essas pontas. Então, a educação é uma paixão grande, né? Eu dou, inclusive, já dei muito aula em pós-graduação, mas hoje eu tenho um amor e um carinho especial pela graduação, porque lá é o pessoal que está entrando, é o pessoal que a gente precisa ajudar a trazer essa perspectiva nova, né, de mundo e tal, e eles nos ajudam muito também a ter essa troca, né, da gente entender que mundo é esse que a gente está começando a viver e que eles que vão tocar, né? A gente vai juntos, né? A gente tem que se atualizar, mas eles que vão tocar. Então, juntar essas pontas da educação, né, da prática da consultoria, né, da vivência das marcas, e esse processo, como você falou, né, de estar nas associações, nos prêmios. Hoje eu tenho um trabalho também bastante forte junto a aceleradoras e startups. Então é isso, a gente precisa trabalhar bastante para poder fazer as coisas acontecerem e a gente ser parte desse processo. Então, o que eu acho legal de um curso é que justamente capacita a gente para conseguir acompanhar esse ritmo, acompanhar as novidades, acompanhar, né, a dinâmica, as novas metodologias, as novas ferramentas, e ajuda a gente a se inserir e continuar podendo contribuir para o mercado, né? Independente da nossa idade. Não é uma questão de idade, eu acho que é uma questão de mente, é disso que eu quero falar hoje, é uma questão de predisposição
para essa nova realidade. Então, eu acredito muito nisso e é por isso que eu tenho essa atuação aí. Bom, gente, então, mais uma vez, muito obrigada. Espero que o conteúdo que eu trouxe aqui faça sentido para todos. E a ideia, a gente já começando, a ideia um pouco, gente, é provocar mesmo. Eu brinquei com o Sérgio, com a Elídia, eu falei, olha, eu não vou ficar falando muito de embalagem, não, porque isso está no curso. A galera tem que vir para o curso para falar de embalagem, no detalhe, né? Mas o que eu vou fazer aqui é uma provocação para o nosso setor, para as cabeças que hoje estão liderando esses processos, para quem vai começar a liderar áreas, ou, enfim, que quer trabalhar nessa área, que eu acho que são perspectivas que a gente estava comentando aqui antes, que qualquer profissional hoje precisa ter. Então, não interessa se ele é da indústria farmacêutica, se ele é de cosméticos, se ele é de alimento, se ele é de educação. Todo mundo está surfando a mesma onda, tem uns caindo, uns se mantendo, e a conversa é essa. Que onda é essa? Né? Que todos nós temos que surfar. Tá? Então, a provocação é essa. E para começar, eu vou compartilhar aqui, ao invés de eu ficar só falando, quer dizer, eu vou continuar falando, mas eu, como designer, eu não aguento não ter uma imagem, né, gente? Eu acho que a imagem ajuda muito a gente a sintetizar pensamentos, então eu vou pedir a licença de compartilhar com vocês imagens, e eu vou estar aqui falando, e, enfim, obviamente que a qualquer momento a gente pode interromper, mas eu acho que as imagens, mais do que a minha imagem aqui, ela ajuda a gente muito a entender esse raciocínio e acompanhar. E ainda, porque também, quando a gente está falando de embalagem, a gente gosta de ver, né? Não dá para pegar, mas pelo menos a gente conseguir ver, porque é tudo tão bacana. Eu, na montagem dessa apresentação aqui, quando eu fui atualizar as embalagens, as imagens que eu tenho assim, eu já vou pedir desculpa de antemão que as telas os slides estão cheios, porque era tanta coisa bacana, era tanta coisa legal, né? Tanta coisa legal que eu falei, gente, desculpa, mas eu vou encher uns slides aqui. Então é isso, gente. Eu espero que todo mundo goste e depois, então, a gente vai abrir para as perguntas. Uma coisa que eu queria comentar é que, mais do que perguntas, se vocês quiserem contribuir, se vocês quiserem colocar links de coisas que vocês conhecem, eu gosto muito disso, sabe? Quando vocês vão participando, sabe, lembrando coisas, compartilha com a gente. Porque às vezes não é uma pergunta, mas é alguma coisa que você quer dividir, que fez sentido para você. Então, usar, né, Lídia e Sérgio, esse espaço para vocês também poderem compartilhar o conhecimento de vocês. Né? E a gente poder trocar isso no momento que a gente vai ter para conversar. Essa é a grande ideia da noite de hoje, compartilhar conhecimentos também, com perguntas, extrair de você toda essa experiência, Gisela, é uma oportunidade única que vocês terão, vocês, alunos já inscritos, vocês que estão apenas nos ouvindo, nos vendo. Aproveite ao máximo a Gisela hoje aqui conosco. Muito bom, gente. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Desde já. Então, imagino que... Só queria confirmar se todo mundo está enxergando. Peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vamos lá. Espero que todo mundo esteja vendo as imagens aí. Bom, gente, eu queria começar falando já dessa tela aqui, né? Ela tem um hashtag que, eventualmente, alguém aqui que já esteja acompanhando o nosso trabalho, enfim. Ele é um hashtag que, antes ele era só um título, e aí ele virou um hashtag, em função das novas formas aí da gente se comunicar, que fala justamente dessa perspectiva nova. Me inspirou muito em função dessas minhas idas, né? A oportunidade de estar fora, a oportunidade de estar algumas vezes no Vale do Silício. Isso mudou nas empresas no Vale do Silício, isso foi mexendo muito comigo. E eu tive um grande entendimento, e hoje isso virou um hashtag, porque eu vejo sempre assim, resultados desses entendimentos acontecendo. Então, eu gosto de pontuar, né? Iniciativas, atitudes da indústria, etc., de quando
as empresas estão tendo alguma nova atitude, né? Estão construindo alguma coisa nova, estão se arriscando, estão inovando. Então, eu uso muito esse exemplo. E aí, esse hashtag, né? Então, tá aí nas redes sempre para a gente ver. Quando alguém está construindo uma coisa nova, é isso. Novos tempos exigem que a gente faça novas atitudes. E é sobre isso que eu quero falar. Como a gente está falando de curso, a gente está falando de capacitação, de habilidade, mais do que o conhecimento técnico, nós estamos falando de pessoas, né? Nós somos pessoas buscando atuar nessa realidade que a gente está vivendo. E esse novo tempo exige da gente, mais do que conhecimento, gente, novas atitudes. É muito mais sobre como a gente vai se colocar diante dos desafios, né? É como a gente vai buscar esse conhecimento, é como a gente vai trabalhar esse conhecimento, são as sinapses e conexões que nós vamos fazer com esse conhecimento que vai determinar o quanto a gente está preparado para atuar em qualquer setor, né? E não é diferente no nosso. Então, o que eu queria, a proposta aqui é que eu vou começar o início aqui dessa apresentação, não já falando de embalagem, mas trazendo uma provocação de contexto, para a gente depois, então, conectar isso com o nosso universo e com o desenvolvimento de embalagens, que é o que eu aprendi muito na Abre nesses últimos tempos. Então, o que são esses novos tempos? Em primeiro lugar, a gente entender, e olha como isso é importante a gente entender, que nós estamos, não é que vai ter, nós estamos numa nova economia. Embora a gente ainda conviva com modelos que são antigos, porque isso tudo é um processo, a economia, a lógica econômica já mudou. Já mudou. Quem resistir a isso não está entendendo o que está acontecendo. E o que é essa nova economia? Ela tem muito esse sentido, não sei se alguém já ouviu essa sigla, mas ela não é uma sigla de moda, ela é uma reflexão importante. Por isso eu boto a foto aí do Bauman, que justamente é um filósofo, né, e um sociólogo que estudou essa dinâmica nova, dessa nova realidade, dessa nova sociedade na modernidade líquida. E o que esse grupo de estudiosos, né, de pensadores entendeu? Que nós hoje já vivemos numa realidade que ela é incerta, que ela é absolutamente complexa, né, que ela pode mudar a qualquer momento, e que nada vai ser mais tão fixo. E que as coisas, as nossas decisões, os nossos movimentos, eles não e é difícil, às vezes, a gente entender essa lógica, porque nós não somos educados para pensar assim. Né? Nós somos educados para pensar linearmente, para pensar dentro de uma estrutura, tal da caixinha. Então, quando a gente tem que lidar com a incerteza, né, com essa coisa mais líquida, mais fluida, mais flexível e que é muito complexa, a gente tenta encaixar as nossas regras, aquelas coisas que a gente conhece, e acaba não conseguindo. Por isso que hoje a gente está vivendo um momento de tanta ansiedade, né, e de tanta incerteza. Agora, a questão é a seguinte, não será mais diferente disso, né? Nem depois do Covid. O Covid é o contrário, né? Logo mais eu vou falar aí. Ao contrário, ele só acentuou esse movimento. Ele só trouxe para mostrar para a gente que, de fato, a gente não controla nada, a gente não tem as certezas absolutas. Eu sempre falei muito isso na Abre. Né? A indústria tem muito essa coisa de ter a certeza das coisas, né? E a definição das coisas. A gente tem, sim, mas é por um tempo. E a gente tem que saber lidar com essa flexibilidade. Então, olha que importante esse pensamento para a gente vincular ao nosso dia a dia com relação àquilo que a gente faz. A outra questão, né, é que, em função desse novo movimento, dessa nova lógica, tem uma questão que a gente precisa estar inserido, qualquer pessoa em qualquer setor, que tem essa palavra em alemão, não sei quem conhece aqui, mas que é Zeitgeist, mas que ela significa espírito do tempo. Qual é essa lógica do tempo que a gente está vivendo? Não dá para a gente se fechar na bolha do nosso dia a dia, da nossa indústria, dos nossos desafios diários, sem prestar atenção ao que está acontecendo no entorno, porque é aí que a gente vai perder o bonde, vai perder a onda. E esse espírito do tempo que nós estamos vivendo, há quase 2 anos, né? Já fez 1 ano agora, vai fazer 2,
a gente está vivendo uma realidade de transformação muito rápida e dessa lógica digital, a tal da transformação digital. Esse era o espírito do tempo. A noção de tempo mudou, tudo acontecendo muito rápido e tudo voltando para o mundo digital. Então, não era só a internet, mas é a lógica das plataformas, é uma outra realidade. E aí, gente, em março de 2020 veio alguma coisa muito mais nova, muito mais impactante, que incorporou-se ao espírito do tempo, que é a noção de sobrevivência, que é o que nós estamos vivendo agora. E quando que a gente imaginou, né, que a gente ia chegar nesse ponto? Então, além da gente entender essa questão da transformação rápida, da mentalidade digital, porque não é só tecnologia que eu estou falando, é a mentalidade, é o pensamento que tem a lógica digital, né, que a gente resistente, a gente ainda está sendo obrigado a lidar com uma questão de sobrevivência. Olha que desafio. Por isso que eu digo, não dá para a gente se fechar ali no nosso dia a dia por qualquer profissional. E vocês vão ver o que isso tem a ver com embalagem, né? Mas por quê? Porque essa é a realidade e a gente tem que entender a realidade que a gente está vivendo. Esse é o Zeitgeist. Isso é tão verdade, que eu não sei quem já conhece, isso aqui rodou na internet, eu estou louca que eles atualizem, mas isso é tão verdade que, deixando ainda uma conversa muito, né, aberta, né, e muito intangível, eu quero tangibilizar as duas coisas que eu falei. Isso é um mapeamento que foi feito da velocidade com que essas marcas, e aí entende-se marca, a empresa como um todo, né? Não é o logotipo em si, mas a empresa, a marca como um todo, como foi o movimento de valor dessas empresas. Então, aqui tem a demonstração, e vocês vão ver nessa dinâmica que eu vou fazer agora, a demonstração do quanto, de fato, a transformação digital é uma questão e que todo mundo está nessa lógica, é uma realidade, porque parece que eu estou falando e é uma coisa óbvia, mas não é, gente. A gente, no dia a dia, a gente vai atrasando essas coisas, a gente vai, né, tanto que está se falando em transformação digital há mais de anos aí nas organizações e eu vejo empresas ainda patinando nessa história, né? Então, olha a velocidade da transformação digital e a questão do tempo que eu falei, né? A coisa da rapidez. Então, eu queria que vocês acompanhassem essa data do ano que aparece aqui embaixo e o movimento que vai acontecendo com essas marcas. Chamando a atenção que, neste primeiro momento, em 2010, a gente não está vendo nesse ranking a empresa que hoje mais vale no mundo, chamada Apple. Então, vamos entender o que significa isso. Então, gente, essa é a demonstração, né? A Apple entrou nesse ranking das 10 marcas que mais valem em 2011. 7 anos depois, a Apple tem esse valor e está nesse lugar. E aí, vocês viram também o movimento da Amazon a partir de 2014. Então, olha a velocidade, olha essa dinâmica. Pensa isso versus a nossa indústria. Olha o desafio que a gente tem aqui, né? Então, por que é importante a gente entender essa dinâmica e a gente se aproximar dessa realidade? Então, com toda essa realidade, toda essa dinâmica que a gente viu do Zeitgeist, né, e dessa nova economia, a sociedade e os negócios começaram a exigir novas competências, novos modelos, novas formas de pensar, porque claramente não dá para a gente pensar da mesma forma. Não adianta, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante, né? Tem a famosa frase. Então, como a gente vai pensar novas soluções? E outra, a gente foi educado, e aqui a gente está falando de um curso.
né? A gente foi educado de um jeito que não era para pensar com essa flexibilidade toda, com essa rapidez toda, né? A gente foi planejamento estratégico, tinha planejamento que era para 10 anos, depois foi para 5. Imagina hoje fazer um planejamento estratégico, qual que é o tempo, né, de fazer um plano? Enfim, então, esses são os grandes desafios, e aí começou a exigir esses novos modelos e uma nova lente para a gente enxergar o mundo. E é disso que eu quero falar. E isso, gente, vale para tudo, e para o nosso setor, principalmente. Essa foi a grande provocação que eu fiz durante 6 anos, e faço ainda contribuo com o setor, para a gente ir repensando essas, né? A gente parar com as desculpas, colocar essas desculpas no lugar dos desafios, né? Não como impedimentos, mas como premissas de projeto, como eu falo, e jogar isso para frente. E aí, essa nova lente para enxergar o mundo. Por quê? Porque veio o senhor Covid, né? Todo mundo deve conhecer esse post que foi feito, que eu achei genial, e que demonstra exatamente o que começou a acelerar o processo de transformação. E não é só digital, não, transformação das empresas. O home office não é só a questão digital, é tudo. A lógica, a nova economia, né? Ela é remota, ela é compartilhada, são outros, né? O meu mestrado fala da economia compartilhada. Então, é a aceleração, o Covid veio só para acelerar tudo isso que eu acabei de falar, né? E quebrar paradigmas. Eu lembro que antes eu fazia uma palestra onde eu dizia, as pessoas vão trabalhar remotamente, e aí dava exemplos. Hoje estamos aqui, todo mundo remoto. Não deu 2 anos, né? Assim, em 2 anos a nossa realidade mudou, as empresas mudaram. Olha a velocidade. E pensa os paradigmas, porque tudo antes do Covid não dava. Tudo antes, não tem esse negócio de trabalhar. Imagina, como é que a gente vai fazer com sigilo? Como que a pessoa vai trabalhar em casa? Não pode ligar o computador. Olha, tudo caiu por terra. Então, a grande transformação, né, tirando o lado absolutamente, que eu nem vou comentar aqui, né, do que significa o Covid, mas do ponto de vista dos negócios, né? O que isso trouxe? Quebrou paradigmas. E aí, isso tem tudo a ver, como eu disse no começo, com a estrutura desse curso, com o conteúdo que esse curso está trazendo, de fato, a necessidade da gente desenvolver novas competências, novas habilidades, novos conhecimentos, novos olhares, novas lentes, para pensar, mas como que eu vou fazer isso? Né? Não é assim, então agora pensa diferente. Não, onde eu vou buscar isso? Né? Então é um pouco essa a ideia que eu quero mostrar aqui, casos concretos. E aí, tanto isso é verdade que o Fórum Econômico Mundial tem um estudo, que vocês podem achar na internet, muito interessante sobre o futuro do trabalho, e que mostra aqui claramente, né, quais são as habilidades que a gente vai ter que ter. Então, se a gente não falava de criatividade, achava que isso era para poucos e bons, né, e que a pessoa já nascia criativa, corre, porque você vai ter que começar a buscar ferramentas e cursos e dinâmicas que te ajudem a desenvolver a sua criatividade. Não, eu não sou criativa. Uma vez eu ouvi, aqui eu sei que tem muito engenheiro, uma vez eu estava na Nestlé, não sei se tem alguém aqui da Nestlé, fazendo uma palestra, ela levantou a mão, eu pedi uma atividade e ela falou assim, nossa, Gisela, mas eu não sei se eu sou o caso de eu participar, porque eu sou engenheira, não sou criativa. Quem diz que o engenheiro não é criativo? O modelo mental do engenheiro é de pensar como ele foi educado, mas isso não tem nada a ver com criatividade. Então, são esses os paradigmas, né, que a gente tem que quebrar aqui e que eu acho que na escola, né, a gente tem essa oportunidade do debate, da experimentação, né? Então, é isso, gente, novas competências para endereçar a complexidade que nós estamos vivendo hoje. E aí, isso aqui foi muito inspirado numa provocação que a Lídia fez para mim, que quando a gente fala de competências, etc., do que a gente está falando? E aí, aqui já fica a dica, né? Que é o seguinte, existe um conceito no Vale que chama esse T-shaped person, que significa o seguinte, os profissionais, para lidar com essa rapidez, com essa velocidade, com essa nova dinâmica, essa nova economia, não darão conta de participar desse processo se só se dedicar a um expertise, a um conhecimento específico, né? Ele é fundamental, né? Você ter um conhecimento aprofundado de um determinado assunto, mas é muito valioso também as suas outras competências.
né? O que significa os outros saberes, as outras habilidades que você tem. Então, eu tive no LinkedIn e na reunião que eu fiz com eles foi muito interessante, porque a gente começou a reunião e eles falaram assim, então, a gente queria saber de vocês, um pouco cada um falasse de si, mas tudo que não está no seu LinkedIn. Por quê? Porque não é sobre tudo aquilo que a gente coloca lá, que são os conhecimentos, né, que a gente tem em profundidade, a nossa especialidade, mas a gente é uma pessoa muito mais plural. Nós somos pessoas que têm outros conhecimentos, outras habilidades, e que a gente tem que entender que essas habilidades têm que, de alguma forma, contribuir para esse processo. Contribuir para a nossa criatividade. Então, se eu sou músico, se eu sou fotógrafo, se eu sou chefe, toda essa habilidade, de algum momento, eu tenho que trazer isso para o meu dia a dia. E é isso que eles pregam. Isso é tão importante, não é uma teoria criativa, que isso tem sido um assunto discutido, tem essa fotinho aqui, vocês podem achar esse tema na Forbes, que saiu recentemente, falando sobre esse futuro do trabalho que pressupõe essa pessoa que tem várias, né, que tem um expertise, um conhecimento profundo e várias habilidades. Então, de novo, eu vou falar do curso que me chamou a atenção isso, né, que ele tem uma profundidade de tema, mas tem na composição tem várias temas, né, várias competências, várias visões do universo da embalagem, né, trazendo uma coisa mais aberta e mais dinâmica. Então, Elídia, era sobre isso que eu estava falando para você, né? Esse profissional que tem que não ser fechadinho na sua caixinha, mas tem que estar aberto para o mundo, entendendo o que está acontecendo e trazendo isso como conhecimento. Exatamente, obrigada por trazer esse assunto. Que bom. Sim, porque no final estamos falando de formação de pessoas aqui, né? Então, acho que é importante a gente entender como é que a gente pode usar o curso, como é que a gente pode fazer essa inserção num curso, né? Você pode olhar assim de um jeito fechado ou de um jeito aberto. Bom, dentro dessa nova lógica ainda de contexto, esse modelo econômico em que a gente está vivendo, né? Um debate que está tendo nas grandes academias do mundo, trazendo para a dinâmica da discussão do mundo corporativo também, são as mudanças de modelo econômico, quer dizer, aquela lógica da geração de lucro, né, para o acionista, enfim, para os shareholders, ela existe, obviamente, tem que existir, mas ela não consegue mais dar conta da entrega total, né, e da lógica de existir. As organizações hoje têm que pensar na geração de valor para a sociedade. E eu acho que essa imagem é um exemplo muito bacana de uma empresa que não é à toa, que dentro daquele mapeamento que eu mostrei para vocês das empresas de tecnologia, a Coca-Cola resiste bravamente. Porque eu acho que a Coca, né, ali no meio é uma indústria de produto, né, não é tecnologia. A Coca-Cola, por quê? Porque ela está sempre se atualizando, ela está sempre ligada no Zeitgeist, ela está sempre em conexão com essa nova realidade, entendendo o que as pessoas querem, o que as pessoas estão buscando, né? E não é à toa, então, que ela sai com essa lógica, né? Entendendo que se ela não gerar valor, se ela não assumir compromissos, né, que a gente vê assumindo, e não só a Coca-Cola, que é só um exemplo, mas grandes organizações cada vez mais e ampliando esses compromissos, né, com a questão da sustentabilidade, do ambiente, e não só ambiente, social também, porque sempre a gente fala sustentabilidade e pessoal de embalagem sempre pensa ambiente, mas existem 3 pilares na sustentabilidade, a gente tem que pensar neles, né, mas essa ideia de geração de valor. Né? Então, não adianta eu ter só lucro se eu não gerar valor para a sociedade. Isso, gente, tem muito a ver com o que a gente vai falar de embalagem. Tá? O tempo todo, eu quero que vocês se provoquem a pensar, tá, e o que isso tem a ver com o que eu, né, tenho, com o meu mundo, né, com a minha dinâmica diária. E aí, eu não poderia deixar de falar disso, porque eu tive lá, né, no coração de onde essas coisas apareceram e aconteceram, para entender isso, mais do que, né, ficar extasiada com o que eu vi e aprendi, entender o que está por trás dessa nova economia. E é isso, gente. Esses modelos de negócio que nós estamos vendo aqui, eles são... Qual que é o grande segredo desse pessoal? Eles desenvolvem projetos, isso tem a ver com a gente, desenvolvem projetos focados nas pessoas.
na necessidade das pessoas. A lógica não é da indústria deles, a lógica é o que as pessoas precisam. É ao contrário, é assim, o que as pessoas estão precisando, que problemas nós vamos resolver dessas pessoas, para daí a gente pensar a solução. A indústria foi sempre assim, eu vou pensar a solução e eu vou apresentar, e aí eu vou tentar resolver o problema das pessoas. Algumas eu vou resolver, outras não. Mas o que eu sei fazer é isso. Aí eu boto isso no mercado. Aqui a lógica é ao contrário. É entender o que as pessoas precisam, como elas precisam, e daí eu vou pensar a solução. Então, isso é o tal do que todo mundo está falando, do foco no cliente, foco no usuário, né? E tantos outros temas aí que estão sendo desenvolvidos do design, né? Que é human-centered, que essa inversão do olhar, né? Para entender o que problemas, olha que dica para a embalagem. Eu vou mostrar aqui exemplos. Que problema eu tenho que resolver com a embalagem? Seja de um medicamento, seja de um cosmético. O que de fato essas pessoas estão buscando, né? Então a pergunta é: que problema eu vou resolver? E aí o foco está nas pessoas. Então é por isso que essas empresas, elas inclusive, elas vão mudando, elas têm essa flexibilidade, né? Que é diferente do nosso meio, porque a gente tem um produto físico, tem um tempo para desenvolver e tudo mais. E eles são tecnologias, mudam a hora que eles quiserem. Mas é isso que nós temos que entender. Não adianta já, então, isso não tem nada a ver com o nosso negócio. Tem sim. Cada vez mais, como a gente viu, o mundo está dentro dessa lógica. Então, o que disso nós temos que aprender e trazer para o nosso mundo? Não é virar isso, né? Não é virar uma empresa de tecnologia, mas é o que eu vou fazer a partir disso, né? Então, essa ideia do foco na solução de problemas. E aí, de novo, falando dessa nova economia, desse novo modelo econômico, onde você começa a ver as empresas e organizações se juntando e colaborando, cooperando. A gente brinca, né, da competição. Existe a competição do mercado, mas o entendimento, a abertura para construir valor e otimizar recurso, entendendo que a gente não vai fazer as coisas separadas, cada um no seu mundinho. Que em determinados momentos, independente da nossa competição, nós vamos ter que nos juntar, porque o que nós estamos buscando é maior do que aquilo que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Então, acho que esse é um exemplo. Eu tive várias reuniões na Abre, com a Coca, Ambev. As duas pessoas responsáveis por isso foram em eventos da Abre, a gente trouxe para dizer quais eram os desafios. Pensa que foi fácil isso aqui, né? De dois concorrentes tão importantes um para o outro, né? Como é que eles se juntaram? Então, elas vieram contar ali qual que foram os desafios. Mas o fato é que a gente tem que entender que talvez a gente tenha que colaborar, talvez a gente tenha que olhar para o nosso concorrente em algum momento, entendendo que a gente vai ter que otimizar recurso, para a gente poder entregar o que é valor para a sociedade. E eu acho que esse é um exemplo clássico e tem tantos outros exemplos, né? E vejo ainda no nosso setor empresas que ainda estão lutando uma contra a outra, e eu brinco que vai morrer abraçada as duas, né? Uma lutando contra a outra, e todas as empresas que a gente está falando aqui correndo pela lateral, né? Pensando em solução, se juntando, né? se otimizando o investimento, chamando as startups, tudo para tudo acontecer, e aí as duas ficam ali brigando entre si. E dentro ainda desse conceito, qual que é uma ideia, né? Qual que é um caminho? É você fazer um mergulho para dentro da sua organização, entender quais são as suas competências, né? Entender na sua área, por exemplo, entender o que de fato é a área de embalagem, para a gente não pensar uma organização só. Porque você pode dizer, Gisela, mas eu não sou CEO da empresa, né? Como é que eu vou fazer? Então, reduz isso para o seu universo, né? Então, olhar para dentro e ver o que o mundo está pedindo. Olhar para dentro e conseguir olhar para fora. E entender como é que eu vou pegar tudo que eu sei, todas as competências que eu tenho aqui, mas eu vou entregar valor para o mundo. Porque não adianta eu ficar que nem o osso, né? Mas as pessoas não entendem que embalagem. As pessoas não entendem. A nossa missão é explicar. Não, mas as pessoas não colaboram, o consumidor não ajuda na reciclagem. Gente, a nossa missão é fazer esse consumidor entender. Por alguma razão ele não está fazendo. Não adianta a gente, como eu brinco, emburrar e dizer que ele não está entendendo e que ele tem que fazer. Não tem que fazer. No nosso dia a dia, muitas vezes a gente não faz, né?
Então, é isso, alinhar as nossas competências com o que os zeitgeist, com o que a sociedade está exigindo. Esse exemplo, para mim, é um exemplo incrível, que é por isso que a IBM está no jogo. Porque ela começou sendo uma empresa de hardware e hoje ela é uma empresa de software. E ela foi evoluindo. Ela foi, né, com essa conexão com as exigências, né, da evolução dos tempos, ela foi entregando a partir de suas competências, não é virando outra coisa. Mas ela não deixou, não perdeu o bonde, né? E aí a gente já indo para o fim, para entrar nas embalagens aqui, eu gosto desse exemplo, eu fiquei pensando, por que eu vou falar da Barbie, né? O pessoal falou, mas é que eu acho que esta marca, e hoje o papel das marcas, eu que trabalho com branding, né, com gestão de marcas, eu vejo quanto as marcas, e você eventualmente que está aqui, que trabalha em alguma empresa, uma brand owner, né? Qual é essa missão que as marcas têm hoje? Né? Mais do que entregar produtos e serviços, gente, é muito mais sobre endereçar essas questões. Ninguém mais hoje, cada vez, eu que estou lá na turma de 20 anos, eu vejo que cada vez menos é sobre o produto, etc. Né? Isso aí é default, tem que funcionar, tem que me fazer feliz. Mas, além de tudo, sobretudo, o que você está fazendo para mudar? Né? O mundo, o que você está contribuindo dentro daquilo que você faz? E acho que essa é uma marca que todo mundo conhece, por isso eu pus aqui, e que entendeu esse momento. Acho que ele é um exemplo muito simples de uma marca que tinha um ícone, né, que era uma boneca perfeita, loira, um padrão americano para o mundo, e olha o que aconteceu aqui. Isso sim é entender. Se eu estou lidando com crianças, qual é a minha missão no mundo? Qual é o meu propósito? Vender boneca? Vender brinquedo? Ou eu tenho uma mensagem para passar? Ou eu tenho alguma coisa ligada à construção de autoestima, à construção dessas crianças que brincam com as bonecas? Olha o entendimento que vai além, né, do produto. E já já nós vamos entrar na embalagem, onde tudo isso que eu estou falando tem a ver. Então, é muito bacana ver o movimento de uma marca e olha o que ela se tornou. Por quê? Porque ela está conectada e ela entende que hoje ela tem que estar, né, respondendo, endereçando essas questões. Porque senão ela vai parar de vender o seu produto, porque ninguém quer mais perfeição. Né? Cada um quer se identificar, ainda mais criança, cada um quer se identificar, né? E aí ela entendeu qual é o papel, entendeu? A geração de valor, qual é o papel dela dentro para a sociedade, para a formação desses jovens. E isso trouxe um desafio enorme, e acho que esse exemplo é não sei se tem alguém da Lever aqui, mas eu assim acho esse exemplo sensacional, que é o fato da gente olhar para os nossos negócios, e aí vale principalmente para a embalagem, e entender que, será que não está na hora da gente repensar isso aqui? Será que não está na hora da gente, né, como diz lá, destruir o nosso próprio negócio? Né, para não dar aquele efeito Kodak e eu sumir do mapa? Será que tudo isso que está acontecendo, eu vou continuar aqui vendendo meu sabão em pó? Será que eu entender que a sustentabilidade está me falando do uso de água, a tecnologia das roupas está aumentando, né? As pessoas estão diminuindo a família. Olha o entendimento do que está acontecendo, olhando para fora, o impacto do negócio para dentro. Eu vou, ao longo do tempo, vender menos sabão em pó. O meu negócio está baseado, a marca Omo é baseado nesse produto. Agora, o que eu estou dizendo aqui? Vai acabar? Não, não vai acabar, mas a realidade vai mudar. E o consumo vai diminuir por todas as razões que eu falei. Principalmente de comportamento. Entendendo isso, a Omo já faz um tempo que a Lever começou todo um estudo de prototipar e de experimentar novos modelos de negócio com a marca Omo. E aí eu não sei se vocês conhecem esse projeto, mas vocês podem procurar na internet, que é justamente entendendo essa nova lógica de morar, né, dos apartamentos diminuindo, as famílias diminuindo, a economia compartilhada, eles começaram a criar esse, né, e entregar esse espaço de lavanderia dentro dos prédios, nos condomínios. Ah, o Omo vai deixar de vender sabão? Não, gente, não é isso que eu estou dizendo. Mas uma marca dessa, com nível de investimento que fez, tem que olhar para tudo isso que eu falo. Olha o mundo digital, como é que nós vamos fazer? As pessoas estão lavando menos roupa, as famílias estão diminuindo, a tecnologia das roupas está aumentando, todo mundo está dizendo para não gastar água. Como nós vamos fazer?
Como nós vamos falar? E é isso que eu estou dizendo. Então, isso para mim é um exemplo sensacional. E a Unilever, esse projeto não veio redondinho, pronto. A Unilever fez várias etapas desse projeto, né? Não dá para eu ficar contando aqui. Aprendeu com os erros que foi cometendo, né? Com investimento, bem pensamento de startup, né? Foi fazendo protótipos pequenos e foi aprendendo, foi testando ideias e vai cada vez continuar testando e vai melhorando as ideias que estão acontecendo. Mas é isso aí. Olha bem, eu não sou mais sabão em pó, eu sou lavanderia. É isso aí. Esse também é outro exemplo, né, um pouco dentro da mesma ideia, da gente pensar que talvez a gente fica tão apaixonado, principalmente indústria, né, tão apaixonado pelo nosso produto, achando ele tão genial, que a gente perde um pouco de vista que contexto aquele produto, o que ele está embarcando em termos de serviço, o que de fato, que problema ele está resolvendo. Isso é tão verdade que eu quero saber se alguém aí ainda tem um BlackBerry. Se tiver, eu quero que levante a mãozinha aqui ou se manifeste nas redes. Quem tem um BlackBerry? Sumiu. BlackBerry sumiu. Por que ele sumiu? Porque ele está focado em melhorar o produto em si, olhando a tecnologia, melhorando, mas era tudo dentro da mesma lógica. O que a Apple fez e mudou completamente, incluindo a Samsung, que veio atrás disso, né, desse movimento, ela entendeu o problema do consumidor. Que problema ela tinha que resolver? Sabe qual foi o problema? Gente, isso eu estou simplificando aqui, mas tem o estudo todo que eles fizeram. O grande problema aqui era o incômodo de teclar, porque as pessoas erravam a tecla. E aí eles foram atrás de uma tecnologia, não por uma ideia genial, né, só do time de inovação. O time de inovação ficou pensando o que as pessoas querem, que problemas a gente vai resolver, para daí a gente buscar a tecnologia. E aí ele veio com o touch screen. E não só o touchscreen, que é um produto, mas o negócio agregado. Por quê? Porque rapidamente, né, se BlackBerry tivesse agilidade, a história que eu falei da velocidade, eles teriam encostado, mas a Samsung encostou. Só que o que ele trouxe anexado ao touchscreen? A Apple Store e o iTunes. E isso é um modelo de negócio. Então, vou dar um exemplo do nosso setor, né, mais para frente, que fez exatamente isso, construir um novo modelo de negócio a partir da lógica de embalagem. E, por fim, gente, as plataformas, né, de consumo. Não é só o e-commerce, mas são todas as plataformas. Essa é uma imagem que eu vi de uma palestra, né? Eu peguei emprestado aí de um palestrante que foi na ABIC, que eu achei muito interessante. Ele falou, o decisor da compra não está mais tão no ponto de venda. Claro que ainda vai, mas essa realidade tem cada vez mais mudado. Com o Covid, só acelerou. Que é o cara que decide a compra não é mais quem está no supermercado. O shopper não é o decisor de compra. E aí? Então, toda aquela nossa teoria sobre a embalagem, né, sobre o impacto na gôndola, tudo aquilo. Como é que a gente tem que pensar isso aí? Porque não é que vai acabar, mas assim, mudou. Então, esse decisor, essa pessoa vai ter contato com a embalagem depois que ela está em casa. Será que é a mesma decisão? Será que é a mesma expectativa quando ela está no supermercado comprando? A expectativa do problema que essa embalagem vai resolver continua sendo o mesmo? É outra lógica. É outra lógica. Ela não está vendo a concorrência aqui. Quando ela pede já uma marca, ela pede já. E aí, o que construiu essa marca? O que construiu essa decisão de compra? E passa totalmente pela embalagem. Então, gente, para entrar no nosso mundo, é isso. O consumo foi totalmente repensado. A lógica de consumo é completamente repensada. E aí que eu quero trazer tudo isso que eu falei para o nosso universo. A embalagem passou a ter um papel completamente diferente nessa dinâmica. Também, né, tem uma parte dessa história que não é tão nova, mas ela foi absolutamente acelerada. E isso não interessa se a indústria é farmacêutica, se a indústria é cosmética, se a indústria de alimento ou da moda. A dinâmica e o que as pessoas querem, as exigências, etc., estão muito mais complexas agora. E depois do Covid, vai continuar. Não se iludam de que isso vai voltar. Não tem volta, né? Não tem volta. Então,
qual que é esse papel da dinâmica de consumo, né, e a embalagem dentro dessa nova dinâmica? Então, tem essa proposta que é esse pensamento da embalagem como uma plataforma. Como uma plataforma. A embalagem com todo, não só com aquelas funções fundamentais que a gente já conhece, de proteger, né, de segurança e tudo mais, né, de acondicionar o produto, porque isso é default, né? Ninguém vai escolher a embalagem porque ela funciona muito bem, o consumidor entende. No mínimo, você tem que me dar a marca, uma embalagem que conserve e que me dê segurança. No mínimo. Então, para além disso, o que a gente tem que pensar? E talvez o pensamento seja essa ideia da embalagem como uma plataforma, né? Que é esse pensamento digital, essa lógica, né, digital. E o que é uma embalagem como plataforma? Primeiro, uma embalagem, né, e a gente falando aí das embalagens inteligentes, uma plataforma que entrega valor para esse consumidor. O que significa? A embalagem que vai trazer para mim uma série de questões que resolvam o meu problema. Né? Então, trazer a tecnologia, não adianta ser a tecnologia pela tecnologia. Quantos projetos, principalmente ligados à sustentabilidade, e acompanhando o Prêmio Abre, tantos outros prêmios, eu já fui jurada de 3 prêmios internacionais fora em Londres e tal, esses que o Sérgio falou, todos eu fui jurada de embalagem. Gente, é tudo igual no mundo. Que é o seguinte, o que eu vou embarcar? Que tecnologia eu vou embarcar, mas para quê? Porque eu vi muitos projetos que a tecnologia era sensacional, mas o consumidor não vê valor. Porque para ele aquilo não está impactando. Então, às vezes, você está envolvido, fazendo investimento num monte de coisa. Será que você olhou para fora e entendeu se aquilo é valor para as pessoas? Que a gente, às vezes, está apaixonado pela coisa, pela ideia. Quantas vezes eu vi, chegar lá, não aconteceu. Muitas vezes, falando de sustentabilidade, tem um esforço enorme por trás e o consumidor continua achando que é plástico e ele não vai usar. E pode dizer o que você quiser, eu não acredito. Sabe por quê? Porque eu acho que plástico vai acabar com o oceano. Né? Então, é esse pensamento que a gente tem que ter. Como que a gente embarca, mas que isso, de alguma forma, entregue esse valor e que faça o consumidor, então, interagir, né? E trazer essa lógica. Então, a hora que a embalagem ajuda ele a não desperdiçar, ajuda ele a guardar melhor o produto, né, a conservar melhor e abrir, né, a ter mais informações sobre e ter lá uma experiência bacana que leva ele para outras áreas, né, que leva ele para um site, que leva ele para as redes sociais. Eu fico imaginando, indústria farmacêutica, os desafios que a gente tem e as soluções que podem ser construídas a partir dessa lógica. Porque você vai me dizer, Gisela, mas tem muita legislação. Tá, isso é premissa de projeto, ok. Considerando essas premissas, o que mais a gente pode fazer? Porque senão é o seguinte, a gente não sai desse lugar. Então, vou mostrar aqui alguns exemplos. Então, ser uma plataforma é isso, é embarcar, pensar as tecnologias, mas pensa elas não porque ela é legal dentro da sua lógica e vai resolver a sua visão de sustentabilidade, mas se isso está construindo valor para o consumidor. E vocês viram que aparece sempre a palavra de sustentabilidade, né? Vocês vão ver que em todas as telas vai entrar. Sabe por quê, gente? Sustentabilidade não é um slide separado. Dentro dessa lógica de pensar tecnologia tal, o tempo todo o drive, isso não é mais uma opção, isso não é mais um departamento, isso não é mais uma área do conhecimento, isso é um jeito de se colocar no mundo. Não tem como a gente pensar em embalagem nas suas diversas possibilidades sem já ter como premissa sustentabilidade. Então, eu nem vou me aprofundar muito aqui em sustentabilidade, porque sustentabilidade para mim é default, e é por isso que eu estou pondo aí, vocês estão vendo que vai entrando em cada um dos títulos. Então, um exemplo, lembra que eu falei dos modelos de negócio? Lá que eu mostrei o Omo e tal? Olha aqui, exemplos de embalagens e de projetos ligados a embalagens que viabilizam diversificação de negócio. Ah, Gisela, talvez alguém aqui já conheça o Klabin for You. Ah, Gisela, mas isso é um dinheirinho, imagina isso dentro do negócio da Klabin. Gente, não é um imediatismo, é você pensar a longo prazo. É a Klabin aprendendo o mundo digital, entendendo como é que ela vai operar no mundo digital. Isso é prototipar, isso é testar, isso é fazer
e receber aprendizados. Então, ela está tocando o dia a dia, mas ela está aberta a entender, e eu acho esse projeto sensacional, a entender como é esse mundo do pequeno, do pouco, né? Como é que ela vai operar? Porque logo mais, entendendo que isso é uma realidade, igual a gente viu todas as empresas que não pensaram assim, gente, a Kodak, Blockbuster, a gente tem vários exemplos aí, né? A própria Sony, que inventou como chama? Que depois foi substituído pelo iPod. Não é a Sony que inventou o Spotify, né? Mas a Sony inventou o aparelhinho que a gente foi o primeiro que pensou, né? O aparelho que a gente conseguia sair andando. Mas ela não inventou o Spotify. Então, é isso que eu estou dizendo, né? Então, aqui tem exemplos de embalagens que estão sendo usadas para estruturar, ou a partir da embalagem, estruturar novos modelos de negócio. Acho que todo mundo aqui que trabalha com embalagem viu o projeto da IVE, né? É um modelo de negócio baseado na lógica de embalagem. Né? Esse que vocês estão vendo aqui também é uma embalagem para e-commerce, num prêmio que eu fui da Dow, muito bacana, que eu tenho maior assim, honra de participar lá do júri, que é aberto, né? Muito bacana essa postura da Dow de trazer qualquer material, não é só sobre o material deles, é muito aberto, é muito ético, é muito bacana, é de fomentar esse conhecimento e essa tecnologia, né? Independente da área que eles atuam. Isso é uma postura muito, muito contemporânea, né? Dentro do que a gente falou aqui. Também, entendeu? Que já vinha os tubinhos dentro da própria, então você abre ali, já tem a embalagem para você misturar. Enfim, essa é a lógica de novos modelos de negócio. Esse, então, é muito interessante, né? O mundo do e-commerce, as embalagens adaptadas para esse universo. E aqui eu queria chamar a atenção para dois conceitos que, além dela poder, né, ser transportada e tudo mais, eu não sei se vocês conhecem esses conceitos, né? Do unboxing, que é a experiência de você abrir. Então, a expectativa, e aí, ó, de novo, centrada no humano, centrada no usuário. Né? Porque não é só sobre a caixa, é sobre a experiência dessa pessoa abrindo a caixa. Então, esse fenômeno do unboxing. E agora, por conta da Covid, tem um Sérgio Elidia muito interessante, que agora é o tal do recebidos. Eu aprendi isso com a galerinha. Que é o seguinte, as pessoas mandam coisas para as outras pessoas fazendo surpresa. E aí elas postam na internet, elas, que nem essa menina aqui, elas abrindo. Então, não é só o unboxing, é elas na expectativa, né, daquele presente ou daquela experiência, porque é uma surpresa. Começou isso com os influencers, né, as marcas mandando coisas para eles, e aí começou a categoria recebidos. Então, você está aqui. Outro dia eu tive um recebidos, uma amiga minha que trabalha comigo, ela falou, faz tempo que eu não tomo um café. Sabe o que ela me mandou aqui? Um kit, uma sacola do Starbucks, que veio com um saquinho com muffin, um café no copo, todo o kit. Agora, e aí ela comprou um para ela e mandou um para mim. E me mandou na internet para a gente tomar um café junto. Olha as coisas que estão acontecendo. Vocês podem imaginar a lógica de embalagem dentro do mundo do recebidos? Então, claro que a gente tem que contemplar a questão do transporte e tal, mas isso, gente, isso é default. Isso não é mais valor. É complexo mesmo, mas assim, isso, as pessoas entendem que assim, você tem que saber fazer isso. Mas, além disso, o que mais que você vai me entregar? Né? Então, toda essa lógica de ver as embalagens aqui, e eu não estou me prendendo a materiais, tá, gente? Então, não estou com essa preocupação aqui da questão dos materiais, então estou vendo o papelão aqui, mas é por conta dos projetos mesmo, que são muito interessantes. A embalagem na comunicação. Aí é show, né, gente? A gente olhar os prêmios no Brasil, prêmio no mundo, essa é a parte que os designers mais nadam de braçada, né? Porque é a parte que dá para viajar mais, mas eu acho muito interessante, e a indústria cosmética, não precisa nem comentar, aqui no Brasil, dá um show, né? E aí eu queria fazer a provocação para a indústria farmacêutica, porque eu fiz muita pesquisa sobre isso, e nos prêmios lá fora eu vi muita coisa da indústria farmacêutica. Não é dentro da mesma lógica, porque eu sei que existem outras regras, né? Mas promovendo experiências muito interessantes, né? Ou mandando mensagens muito interessantes, ou expressando, facilitando, como esse projeto aqui, que é super famoso,
Toda vez que eu viajo, eu nem tenho essas dores aqui, mas eu trago sempre todas elas, porque vai envelhecendo. Eu adoro esse projeto, que é essa experiência, essa lógica, né, de bater um papo, né? Eu tô com dor de cabeça, e aí isso ser a referência do projeto. Então, olha como dá, de fato, claro, aqui falando do OTC, como dá para a gente evoluir isso, né? Mas é aqui que vai criando conexão. Então, de novo, é uma plataforma de conexão com as marcas e suas missões. Esse projeto recente que ganhou o Prêmio Abre, né, da Bonafonte, de tirar o rótulo. Olha que disruptivo, olha que perspectiva que eles abriram aqui, né? Olha que coisa inovadora, achei isso genial. Aí não aguentei, né? São outros exemplos que a gente vê das possibilidades da embalagem, da gente entender a embalagem assim. Essa das notinhas eu acho genial. Uma coisa é botar ali os fones de qualquer jeito. Olha o que os caras fizeram aqui, gente. É o mesmo papelão, não tem custo a mais aqui, né? Mas é como eles organizaram isso aí. E aí é a tal da provocação, né? Design, e de novo, está sempre entrando sustentabilidade. E aqui que eu acho, e eu comentei com a Elídia antes e com o Sérgio, do quanto a indústria farmacêutica pode, vamos dizer assim, talvez se expandir, né? Exatamente porque tem todas as regras que tem. Quanto que o design está na indústria farmacêutica. Então, talvez pensar essa parceria, trazer os designers mais para perto, né, da indústria, para tentar, a partir das premissas e das imposições, pensar soluções diferenciadas, né? E aí a gente está falando do puro design, que é a questão da forma, da função e da própria experiência. Então, aqui tem vários exemplos, né? Eu acho incrível as embalagens, e aqui é tão evidente a importância do design e da lógica, e design eu estou falando não do ponto de vista só de projeto, do ponto de vista de entender o human-centered, de entender o que vai atrair, o que vai ser valor, o que vai conectar com esse usuário. Seja numa caixinha de comprimido, eu achei essa embalagem aqui, está vendo? O produto em forma de coraçãozinho, a gente só pensa isso para criança. Será que um remédio para cardíaco não pode ser pensado assim? Né? Então, arriscar e ir atrás, entender o que as pessoas estão pensando, porque às vezes você facilita um processo. Eu fiquei vendo nessa pesquisa, por que tem que ser sempre aquela cápsula que tem 2 cores e todo remédio é igual? Né? É a partir das perguntas, a gente se acostumar a fazer perguntas. Enfim, aqui tem alguns exemplos que eu separei que eu achei super interessantes. Essa Degree, que ganhou um prêmio e está no Dieline justamente porque é pessoas que têm dificuldade motora, né, para abrir o desodorante, então tem todo um jeito de você encaixar a mão. Gente, tem espaço aqui para crescer. Esses lava-louças aqui, que não é farmacêutico, mas por que cada um tem uma tampa? Aí você fala, Gisela, mas aí tem custo. Sim, não tô, isso, porque o custo ele está diretamente relacionado à percepção de valor. Então, essa é a questão. A gente tem que trabalhar custo sempre, mas a relação tem que trabalhar mais ainda a relação custo-benefício. Então, e custo-valor. Se eu vejo valor, né, nisso, eu vou comprar. Ainda, né, todo mundo acha a Apple cara, né, mas nem por isso, só que a pessoa vê o valor. Então, quando ela faz um investimento, é nisso que a Apple trabalha. E agora, mesmo sendo a Apple, ela está tendo problemas. Por quê? Porque tem gente chegando, tem gente, a Samsung encosta um monte. Ela está perdendo, até a Apple às vezes perde a mão. E terminando, né, as embalagens endereçando essas questões, né, dos materiais. Essa é uma discussão, então, na Abre gigante, porque o vidro é contra o plástico, porque o plástico, o inimigo do plástico é o papel. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não adianta ficar o plástico dizendo que o papel dizendo que é o plástico. Não é sobre isso, é sobre como a sociedade tem que entender. Então, assim, plástico, cuida lá da sociedade entender todos os benefícios que você traz. Papel, você também. A sociedade não vai ser só papel, ou só plástico, ou só vidro. Então, nós temos no nosso setor essa discussão, né, que eu fico muito à vontade para falar aqui, porque eu sempre falei abertamente disso. Falo, gente, vamos mudar esse paradigma. Não é isso. Por quê? Porque olhando de novo para o usuário, olhando para as pessoas,
Hoje, gente, a questão de materiais, isso tem muito no curso, eu vi que a gente vai discutir muito sobre a questão dos materiais, é menos sobre o material em si, mas é sobre o benefício que ele está trazendo. Olha o problema que o plástico tem. Né? Olha o desafio que o plástico tem de percepção. Percepção. Então, ele tem um desenvolvimento enorme de altas tecnologias, não para de evoluir, assim como o papel, e o consumidor continua tendo entendimentos equivocados. Ah, mas o consumidor tem que saber. Não, não tem que saber. Nós é que temos que explicar para ele poder saber. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente pensa em material? Né? Claro, a adequação, isso é sempre default, tá, gente? A adequação do produto, etc. Mas a gente tem que ter um espaço da pergunta. Será que um pouch tem que ser sempre aquele e não dá para ser papel? Será que não dá para uma garrafa ser de papel? Será que não dá para não sei o que ser de plástico? Será que o vidro? A gente tem que saber fazer perguntas para a gente poder abrir espaço para a criatividade, para essa possibilidade. E por quê? Porque hoje, eu já falei isso para todo mundo lá na Abre, as pessoas não falam mais sobre o produto, elas falam sobre o material. O consumidor hoje discute materiais, ele não sabe nada desse assunto. E cabe à indústria endereçar. Mas ele fala disso. Ah, eu comprei, mas é de plástico. Ah, não sei o que, é de papel. E muitas vezes ele faz essa opção, a partir do seu conhecimento, equivocado ou não, a decisão de compra. Olha como o material, que antes era uma coisa intrínseca, né, do desenvolvimento, passou a ser um assunto de consumo. Passou a ser um assunto de consumo. Porque as pessoas olham para esses materiais e elas estão ali o tempo todo discutindo se isso vai ser reciclado, se isso não vai, e buscando entender cada vez mais. O que a Covid fez? Meu terceiro slide lá. Só acelerou esse processo. Mais gente começou a falar de embalagem, mais gente começou a falar de materiais, mais gente começou a querer conviver com o seu lixo e querer entender melhor o que faz com tudo aquilo. Olha as oportunidades para o nosso setor. Né? Esse exemplo aqui também é um prêmio que eu fui, tá vendo? Que separa o material e ela propõe que o consumidor faça essa separação aqui, né? Desse frost, que é você separar os materiais porque ele não é monomaterial. E assim, gente, tantas outras possibilidades que estão acontecendo aqui. Então, isso não é sobre uma discussão interna. Aquilo que eu falo, isso é sobre você discutir internamente viabilidade e tal, mas olhar para fora também. Não tem como um profissional de embalagem hoje não estar inserido naquele nicho que eu falei. Senão você não... E buscar conhecimento, como a gente está falando, né? Nesses cursos, para se tornar multidisciplinar. Porque essa é a questão. Agora é essa a questão. Porque é isso que vai, né, a gente entender, e aí falando aqui da última, que é a sustentabilidade, que foi permeando toda a minha apresentação, porque é aí que vai gerar valor para a sociedade, gente. Não tem mais discussão. Então, aqui, assim, economia circular, logística reversa, né, os 4 Rs, toda essa discussão que ela está acontecendo, ela é fundamental, mas ela é transversal. Ela não pode ser mais um assunto separado, específico. Ela faz parte de toda essa discussão. Não dá para a gente pensar nada do que eu falei antes sem pensar sustentabilidade. Né? Ela é definitiva, porque é ela que é esse pensamento sustentável é que vai gerar esse valor para a sociedade. E essa indústria de embalagem, este é o drive. Não adianta. Porque as pessoas olham e falam, isso aqui é ruim, isso aqui faz mal. Eu entendo que eu não posso viver sem isso. Sabe aquele mal necessário? Uma vez um repórter veio e falou, entendendo que a embalagem é um mal necessário, para mim, presidente da APRE. Assim, tá tão enraizado que ele nem percebeu o que ele fez. Né? Mas é por conta disso. E outra, como que a gente vai inserir principalmente o consumidor dentro dessa lógica? A nossa indústria tem esse desafio, trazer o consumidor para essa mesa, trazer o consumidor para essa discussão. Então, várias vezes eu falo, a gente fica aqui discutindo materiais e não sei o quê, cadê o consumidor, que é quem vai decidir no final do dia o que vai acontecer? A gente nunca bota ele na conversa, nunca. Fica a gente em si mesmando na discussão. Então, por fim, do que se trata o curso e do que se trata o profissional de embalagem hoje? É uma questão de mindset.
É o mindset, é essa lógica da mentalidade que essa pessoa tem, que vai estar ligada a resultado, a performance, a tudo isso. E aí eu trouxe 8, acho, não sei, agora não lembro, pontos que é a construção desse mindset, para a gente fechar. Então, o primeiro, inovação, esses para mim são os pilares, inovação e design. Mentalidade digital. Estou falando da pessoa de embalagem, tá, gente? Inovação e design. Mentalidade digital. Foco no usuário. Olha para as pessoas, seja farmacêutica, seja cosmético. Não fica só debruçado naquilo que não dá, né? Pega o que não dá, abre e vê como é que você vai melhorar isso. Sustentabilidade, no sentido amplo, né? Tudo que está envolto, né, diz respeito a isso. Visão sistêmica. Tudo isso que eu mostrei para vocês é a partir dessa visão que ela não é fragmentada. É uma coisa se relacionando, é o consumidor se relacionando, né, com materiais que tem a ver com a comunicação, é esse entendimento multidisciplinar, esse entendimento sistêmico. Então, você é um profissional que, embora a sua área seja de embalagem, você tem que estar conectado com os temas do marketing. Nós conversamos isso, né, Lídia? Você tem que estar conectado com os assuntos de consumo. Não, mas eu não tenho nada a ver com o consumidor, porque eu trabalho aqui na fábrica. Tem, sim. É esse o pensamento que você tem que mudar. Porque, às vezes, o insight de consumidor que o consumidor deu vai te trazer um pensamento lá dentro do P&D. Você acha que tudo vai acontecer ali, né? Então, essa ideia da visão sistêmica de que tudo se relaciona. E, por fim, a perspectiva da experiência e de comunicação. Então, isso que eu brinquei, a indústria farmacêutica, a questão da experiência, se aproximar ainda mais do design, né? A partir daqueles exemplos que eu falei, não só do design gráfico, mas o design de produto, é impressionante a oportunidade que tem para participar dessa questão, né? Com todas as dificuldades e com todas as regras que estão relacionadas com isso. Gente, era isso que eu queria dizer. Dizer que eu entendo que tudo isso está contemplado nessa programação que eu vi aqui do curso e quero agora agradecer demais o tempo de vocês. Espero que eu falei para caramba aqui, espero que tenha feito sentido e agora abrir então para a nossa conversa e discussão aqui. Gisela, muito obrigado. Eu posso definir a sua, não é uma palestra, você deu uma conferência sobre design thinking, sobre embalagem, sobre, aprendi uma palavra nova que eu vou usar no curso, Zeitgeist, é isso? Zeitgeist. Zeitgeist. Estamos dentro do Zeitgeist. Olha, deixa eu definir a sua palestra de hoje. Uma palavra, espetacular. Você, Gisela, você não está fora da caixa, você já nasceu fora da caixa. É impressionante. Olha, eu vibrei muito aqui. Eu já peguei 8 copos d'água. Então, você pensa fora da caixa de uma maneira tão sutil, maravilhosa, faz a gente refletir mesmo, nós, profissionais de embalagem, quanta coisa a gente precisa fazer ainda. É um outro tipo de pensamento, a julgar até pela sua própria apresentação, totalmente diferente, né? Aquele PowerPoint quadradinho, retinho, espetacular. A sua apresentação em si já foi uma obra de arte, né? Agradeço muito a sua colaboração. Você... Fiquei emocionada com essas palavras, Não, gente. Olha, eu estou realmente muito impactado, sinceramente, francamente, com você, né? Cada vez que a gente te ouve, a gente te admira ainda mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Gisela, se você tinha a intenção de impactar, nós temos 2 perguntas aqui bem impactantes. Você provocou, né? Você queria provocar o pessoal. Eles mandaram 2 perguntas. A primeira, ok, é fácil, talvez seja fácil responder. Já a segunda é um pouco mais complicada. 2 perguntas que eu selecionei aqui dos nossos ouvintes de hoje, né? Antônio Leão, que está nos assistindo pelo Instagram, me pergunta:
Vale a pena hoje fazer uma pesquisa de mercado antes de desenvolver uma embalagem? Teria uma Vale a resposta pena daí? fazer uma pesquisa de mercado para desenvolver embalagem, para você se aproximar do consumidor. Agora, a dica que eu dou: pense na metodologia. Uhum. Tente se aprofundar em que metodologia você vai, o que você está buscando entender. Que perguntas você quer resposta. Defina as suas perguntas para você definir o método. Por quê? Porque todos os métodos são importantes e eles têm uma função. Então, antes a gente tinha o tipo de pesquisa Focus Group, que era, vamos dizer, o caminho que a gente conhecia para falar com o consumidor. Hoje em dia, como você mesmo falou, existe o Design Thinking, existe netnografia, etnografia, existem várias abordagens para entender as pessoas. Netnografia é um processo de etnografia na internet, com especialistas falando disso. Né? Então, o bacana é defina, trabalhe em cima das suas perguntas, para daí você entender que método vai te trazer a melhor resposta. E não tente, às vezes não é um só. Às vezes não é um só. Então, o que vai te ajudar é conversando com as pessoas e entendendo o que você quer saber, você vai conseguir definir esse método. Mas sempre, esse é o tipo da pesquisa. Em design, a gente chama de imersão, né? Mas é um outro nome para entender esse processo, e como o Sérgio falou aí, no Design Thinking, é muito isso, né? O processo de imersão. E aí a gente usa várias ferramentas, e às vezes dentro desse processo tem um Focus Group. Nada é muito, assim, só de um jeito, né? Um jeito específico. A base é, o que você está perguntando? O que você quer saber? Muito bom. Eu gostaria Sérgio, antes de você passar a próxima pergunta, acho que eu vou até emendar, porque você citou na sua palestra, na sua apresentação, sobre fazer perguntas, né? E, olha, não só por conta do método, porque, lógico, se a gente fizermos perguntas ruins, teremos respostas ruins, né? Mas, imaginando uma situação em que eu trago o consumidor para dentro do meu negócio, e eu vou falar, olha, agora eu quero te ouvir, ou eu vou querer saber de você o que você quer para eu poder construir o produto. Ainda assim, penso que é bastante difícil as pessoas quebrarem todas as barreiras e fazer as perguntas mais difíceis, né? Porque, por exemplo, o que seria uma pergunta muito difícil para um consumidor? Perguntar, por que você não compraria o meu produto? Essa seria uma pergunta difícil, não é? Ou que outras perguntas difíceis a gente deveria ter a ousadia de fazer? Então, eu acho que você usou a palavra onde a gente começa a treinar, porque isso, Elidia, é um treino. Primeiro que a gente é ensinado para dar resposta. Então, quando a pessoa vai fazer primeiro isso, né? Meus alunos, assim, eu não sei se eu vou falar uma besteira, sempre começa a frase assim, eu não sei se eu vou falar uma besteira, mas... E tem gente que não consegue, porque tem medo que vai falar uma besteira. Por quê? Porque perguntar é a demonstração de não saber, é a demonstração de ter dúvida, de fragilidade. Isso não é uma conversa filosófica, isso é uma conversa que estudos de inovação, tem profundos estudos de inovação, o Vale do Silício, então, nem se fala, né? Sobre o que tem a ver o medo de fazer pergunta. Porque é isso que empaca a inovação, né? Então, Elídia, dentro desse conceito, a fazer perguntas é um treino. E qual é o melhor jeito de começar? Aquilo que você falou. Começar por não pensar as questões e não ter medo da pergunta que vem. Nunca achar que essa pergunta é idiota. Sabe aquela coisa? Eu tenho que fazer uma pergunta inteligente. Toda pergunta traz, a mais básica, pode trazer, isso a gente aprende em inovação, pode te trazer um insight absolutamente impressionante. Eu já participei de vários projetos onde, assim, um que eu sempre uso nas aulas, nos workshops de exemplo, é assim, qual é a importância de um cadeado na vida das pessoas? Cadeado, Gisela? Quem que vai fazer perguntas sobre cadeado? Só que nós tínhamos um desafio para papais. E a grande diferença foi que a gente não ficou com medo de perguntar
se cadeado era importante para a vida das pessoas e como as pessoas usam cadeado. É óbvio como as pessoas... Não, não é óbvio. Então, é tirar esse peso que a gente tem, esse preconceito de que as perguntas são idiotas, de que as perguntas são burras, de que as perguntas são óbvias. Faz a pergunta. Não tem medo de fazer a pergunta. Pode chegar no lugar ou pode não. E isso é um treino, Elídia. Isso é, de fato, um treino. As empresas não dão espaço para perguntas, né? Agora, como a gente conversou outro dia, essa ideia de inovação, né, em outras áreas, como a gente falou, os labs, né, e essas áreas mais abertas aí para essa reflexão, com design thinking e tudo mais, está começando a entender a importância de fazer isso. Porque os P&Ds sempre foram pensados para dar respostas muito objetivas, certas, né, com resultado garantido. Essa é uma lógica que, né, quem estuda inovação sabe que não vai mais funcionar assim. A 3M é a maior empresa mais antiga, né, a gente comentou isso, e ela é uma empresa que permite essas perguntas, permite as discussões, só que é sistematizado, né? Não é um processo criativo, de loucurada. Não. Isso tem como você sistematizar, organizar, mas ter o espaço para a criatividade, ter o espaço para o que a gente chama, né, para serendipidade, ter o espaço para aquilo que você não estava esperando e pode vir, para as perguntas bobas, para as perguntas, né? E isso é um treino e deve ser estimulado nas áreas de inovação das organizações. Muito bom. Professor Sérgio? Sim, eu tenho mais uma pergunta provocativa da Thalia. Ela diz o seguinte, eu vou até complementar a pergunta dela, Gisela. Nós, da indústria, quando trabalhamos dentro da indústria no desenvolvimento de embalagem, nós procuramos criar embalagens para os nossos fornecedores produzirem para nós, certo? Eles vão produzir. Nossos grandes parceiros, já tive a oportunidade de fazer uma palestra aqui, citando o fornecedor de material de embalagem, um grande parceiro do desenvolvimento de embalagem, da própria indústria. Ele não é, nós não somos só um cliente dele, eu considero ele como um parceiro de desenvolvimento. Então, tem uma pergunta que diz, quando a indústria não pode... quando a indústria não tem condições de criar uma embalagem sustentável, quer dizer, de dentro para fora, existe no mercado a proposta do fornecedor trazer, oferecer para a indústria embalagens sustentáveis, quando nós não temos talvez essa estrutura para criar, ou habilidade, ou expertise, né? Então, a pergunta é, onde eu encontro embalagens sustentáveis? Nos fornecedores. Olha, eles estão também pensando, estão na nossa vibe, pensando como nós? Absolutamente. Ou eles esperam apenas um pedido e uma especificação anexa? Né? Legal. Então, ótima pergunta. Aliás, todas as perguntas estão sendo ótimas aqui. Pergunta é sempre ótima. Para mim não existe pergunta que não é, né? Já vai desse princípio. Mas para comentar, tentar, assim, todos os fornecedores, sim, têm soluções. Eu vejo hoje, participo, contribuo até hoje, de movimentos, inclusive, que não é só o convertedor, o fabricante de embalagem, mas principalmente a indústria de matéria-prima. Programas dentro dessas indústrias, pensando, incluindo o convertedor, incluindo toda a cadeia, incluindo designers, a Braskem tem esse programa, a Klabin, todo o pessoal, a Dow, os grandes fabricantes de matéria-prima, eles estão se adiantando nesse processo. Isso é um movimento muito importante, muito interessante da gente ver, né? Porque, em teoria, né, Sérgio, o que a Braskem vai ficar conversando com o consumidor se o negócio dele é a matéria... Não, a Braskem já entendeu que ela tem que entender o consumidor para estar na frente da história. E todas as outras, Klabin, Suzano, todo mundo aí. Então, esse pessoal já tem desenvolvido coisas assim. Às vezes, tem parceria com esses fornecedores de embalagem. Os fornecedores de embalagem já estão entendendo, sim, e muitos já têm soluções incríveis, né, pensando sustentabilidade. E aí vem a outra questão que você colocou, Sérgio. Tá bom, mas eles estão esperando o pedido?
qual que é o grande entrave que acontece aí? Muitas vezes eles até já fizeram um fabricante de matéria-prima e ele já tem esse produto. Mas muitas vezes ele não acha o espaço dentro da empresa para oferecer. Então, e outros, às vezes, têm uma postura mais passiva. Outros têm uma postura mais ativa, a atitude que eu falei. Então, uns já, inclusive, tem empresas que eu vejo fazer parcerias, que já montou espaços de construção disso para colocar os brand owners dentro da indústria. A própria Tetra Pak tem uma área gigante de design ali, de design thinking, para ajudar a pensar soluções. Né? Então, não só ela já tem as tecnologias, como ela ainda criou um espaço para dizer assim, ainda que a gente tenha, vem aqui colocar o seu problema para a gente ainda adaptar melhor para aquilo que você gostaria de desenvolver. Então, sim, hoje a nossa indústria está absolutamente... E não para, viu? E a gente pode ver nos prêmios aí, os prêmios brasileiros, as parcerias e os resultados que estão dando. Só entra no site aí dos prêmios, no Prêmio Abre. Eu sempre acompanho, vejo, né? Fiquei 6 anos participando, mas esses dias mesmo estava olhando. Então, como está desenvolvida essa indústria? Como tem solução bacana? Então, é mais essa coisa de todo mundo se abrir um pouco. E aí a gente está falando de pessoas, Sérgio. A gente está falando de... Sabe, às vezes o cara não tá... Ele está tão virado para dentro, tão imerso naquela dinâmica, que ele esquece o espaço para... Faz Innovation Day. Faz Innovation Day, convida os seus fornecedores. Eu participei de um incrível que a BRF fez. O show que a indústria fez dentro da BRF foi impressionante. Né? Todos os fabricantes de embalagem mostrando suas soluções, eu fiquei impressionada. Então, assim, e aí, ó, é um modelo. Não precisa chamar uma reunião fechada, careta, chata, difícil. Faz um evento, né? Abre espaço para o teu parceiro se colocar as opções dele. E ali todo mundo, concorrente, o pessoal do plástico, o pessoal do vidro, o pessoal do papel, mas todo mundo, qual que era o objetivo? Fazer aquele cliente feliz. Muito bom, muito bom. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, grande empresa cosmética, na década de 70, 80, e naquela época era essa empresa que sugeria para o mercado brasileiro criar, desenvolver novas tecnologias que a gente trazia da matriz dos Estados Unidos. Eu mesmo ajudei a implantar algumas tecnologias de embalagem que existem até hoje, com incentivo dessa empresa, ajudando até o fornecedor a investimentos com máquinas e todo o know-how, a gente transferir esse know-how para fornecedores para que eles nos devolvessem benefícios em fazer o produto que a gente quer com a tecnologia que nós vendemos para ele, ou ajudamos ele a criar. Né? Então, eu já trabalhei nas duas mãos, ajudando o fornecedor a se atualizar, a criar novas tecnologias, como eu já vi também fornecedores que me visitam e falam, olha, Sérgio, eu tenho esse novo material, ele chama PET. Isso em 1990, eu lembro muito bem, PET, um material fantástico, transparente, está sendo muito utilizado agora no pessoal o óleo quer sair da lata e ir para o frasco plástico. Nossa, óleo, frasco plástico, 1990. Porra, PET, bacana, hein? Não teve dúvida. Em 91 já estava lançando uma embalagem de cosmético em PET, junto com o óleo. Aí, só, desculpa te interromper, mas é aquela coisa que a Lídia falou. Dentro dessa ideia que você está falando, assim, será que eu não posso usar uma embalagem que é de cosmético na farmacêutica? Será que eu não posso usar uma embalagem? É uma pergunta. Por que eu não posso usar a embalagem que está na indústria farmacêutica no cosmético? Por quê? Aliás, é uma pergunta mágica. O que eu poderia fazer para poder usar também, né? É uma pergunta. Mas tudo você questionando o status quo, você não é sendo rebelde, não é isso, gente. Esse é o princípio da inovação. É você questionar, né? A base lá do pensamento da Apple, questionar o status quo. Mas só faz uma pergunta. Né? Então, a gente vê hoje as áreas de inovação de algumas organizações treinando, gente. É esse muito que eu participo com o design, assim, treinando as pessoas a fazer pergunta.
Porque o processo, né? E a história dos cursos. Aproveitar essa oportunidade, por exemplo, do curso que vocês estão oferecendo para trazer essas discussões com todo o conteúdo que vocês estão... Porque ali é uma loucura o que tem de conteúdo. Né? O que vocês vão trazer de possibilidades, mas faz com esse drive, né? Com essa dinâmica. E eu aproveitei muito, anotei muita coisa da sua palestra hoje, eu gostaria até de repassar um pouco com você, né? Quando você, lá no comecinho, falou das top 15, top 15, as marcas top 15, a evolução tão dinâmica que elas tiveram em termos de valor, né? Uma Coca-Cola, uma indústria de refrigerante, ser a marca mais valiosa do mundo com 69 bilhões de dólares. Se sustentou uma marca um produto que é tão criticado hoje, convenhamos, né? Porque tem açúcar, porque tem o zero dele com adoçantes químicos, etc. Bom, é tão criticada e ela se mantém no topo. É fantástica a organização deles, né? E vimos hoje duas indústrias que em 5 anos de tecnologia, né, estão liderando hoje Apple e Google, deixando a Coca-Cola já em 5º lugar, né? Com 240 bilhões de dólares, uma marca. Que beleza isso, construir uma marca, um branding, né? Apesar de elas não utilizarem uma embalagem icônica, como é o caso da Coca-Cola. Você citou a Covid, né, quebrando o paradigma, infelizmente, desculpe algumas pessoas que perderam vidas devido à Covid, mas a Covid provocou também um desenvolvimento de áreas, como você citou. A Covid provocou, ela mudou, ela fez a gente mudar em apenas 1 ano. É home office, é palestra online, como estão fazendo hoje. O que nós estamos fazendo hoje é resultado de uma Covid, de uma pandemia, senão estaríamos numa sala confortável dentro do Instituto Racine, transmitindo ao vivo também. Então, infelizmente, né, aquela faca de 2 gumes, ela provocou, lógico, um grande transtorno de saúde, mas, por outro lado, ela colocou, ela chacoalhou a gente. Escuta, você não precisa mais pegar o ônibus, o carro e ir para a empresa. Pode trabalhar em home office, né? E com isso gerou outras tantas habilidades que você citou. E vai gerar, Sérgio. E vai gerar aí. Nós estamos aprendendo a conviver com o Covid e, principalmente, aprendendo como extrair dela esses ensinamentos, né? Que como o americano chama, o key learning. O que nós estamos aprendendo com a Covid? Nossa, muita coisa boa, né? Nós estamos a repensar mesmo em muitas coisas. Eu acho que é um reset, eu brinco que é um reset da humanidade. É o reset que a gente precisava. Mas da humanidade, porque... Dá séculos. Impressionante. Não é negócio, é da humanidade. Vamos passar... Né? Vamos passar os comentários dos alunos, porque além da gente, que está elogiando bastante, nós recebemos vários elogios, viu? Okay. Tem da aluna da sala, a aluna Gisela, ela é da indústria farmacêutica, ela está dizendo aqui que não é uma pergunta, e sim um agradecimento, a excelente apresentação, trabalho na área de desenvolvimento de embalagem da indústria farmacêutica e ficamos muito limitados pelas legislações, realidades, Fabris e etc. Sua apresentação nos traz uma inovação de ideias. Obrigada. Assim Simone, como ela... É a Simone, né? A Simone, eu achei muito interessante. Simone... É a Gisela. Não, é Gisela. Não, quem escreveu é a Simone, é isso. Simone, é muito legal isso que você está colocando, e é isso, se a gente se deixar bater pela legislação, é isso, bota como premissa de projeto. Eu sei a dificuldade que é, mas uma vez que você aceita que isso é a dificuldade, em vez de você ficar lutando com ela e ela ser um limitador, como que ela passa a ser uma premissa de projeto e abre espaço para outras possibilidades? Então tá, então isso aqui não dá. Mas assim, com isso não dando, vamos fazer o quê? E aí começa a olhar começa a olhar para outros setores, outras possibilidades para te trazer o insight. Porque é isso que vai fazer você conseguir evoluir, senão a gente vai ficar... Olha, quem diz que a indústria farmacêutica não inova embalagem? A vida inteira, não é exatamente, a vida inteira de pirona foi num frasquinho desse, não é? A gente agora vem em bisnaga.
Então, ó, indústria farmacêutica inova sim, e muita coisa com tampa, então tem muito caminho, claro que mais limitado por conta de legislação, teste de estabilidade, mas vocês vão ver tudo isso aí no curso, mas sem dúvida dá para pensar em alternativas aí, né? No nosso. Professor, Sabe que o setor, você sabe que o setor, nos prêmios que eu fui internacionais, como isso é muito desenvolvido lá fora, gente, o setor mais intrigante em termos de design é, é a indústria farmacêutica. Exatamente porque é tão complexo que quando a gente vê as soluções, fala, gente, isso aqui é genial. É coisa de gênio. Por quê? Porque é muito difícil. E a gente vê o espaço que isso tem nos prêmios. Dá uma passeada, Simone, nos prêmios, aqui no Brasil, nossos prêmios aqui e os prêmios lá fora também. Você vai ver que mundão, como a Lídia falou, bacana de embalagem. tem sim. Aliás, tem Gisela, comentários, né, professor Sérgio? nós vamos abrir um espaço no nosso curso, já projetado, já planejado, de discutir prêmios, embalagens premiadas. E vamos um pouco além. Abre o World Packaging, prêmios nacionais e internacionais. E vamos discutir o seguinte: por que essa embalagem ganhou o prêmio? Sensacional. Aqui, qual foi a solução que eles deram, o briefing de marketing? E por que eles ganharam o prêmio? Nós vamos ter esse espaço no nosso curso de falar sobre isso. Depois de ter ganho, agora vou explicar por que ganhou, né? Outra coisa interessante e surpreendente, que nós já temos, você já mostrou ainda alguma coisinha aí, que vamos mostrar também. Embalagem farmacêutica tem design? Sim. Nós é que não percebemos isso ainda, porque ela não está na prateleira do supermercado. Nós escolhemos casos assim muito interessantes para mostrar design farmacêutico em embalagem. É algo bastante surpreendente. Não perca essa aula. Nós vamos mostrar. Posso propor uma coisa no curso? Pois não, dá tempo ainda. Por favor. Não, eu já conversei isso com a Elídia. A Elídia já sabe tudo. Mas vou propor uma provocação que não precisa ser uma aula, enfim, de encaixar, que a gente comentou, Elídia, fazer reunião para os alunos trazerem, fazer um encontro aí dos alunos trazerem as embalagens que não deram certo. E por que elas não deram certo? Tem uma coisa nova que eles usam muito lá fora, que eu comentei com a Elídia, que chama o Fuck Up Meeting. Que é o seguinte, deu errado, deu ruim. E aí, os aprendizados do porquê que deu errado, porque a gente também é acostumado só das coisas dar certo e isso tem um aprendizado enorme. Mas vale questões, desafios que os alunos passam no dia a dia e que talvez ele traga para uma discussão e dizer, mas por que isso aqui deu ruim, não deu certo? E aí, porque tem muito aprendizado no erro, né, gente? Esse é o princípio da inovação. Aprendizagem no erro, muito bom. Eu gostei muito, Gisela, também do seu enfoque, mostrou para nós o T-shaped person. Eu vou fazer dos nossos alunos um T-shaped person. Amei essa passagem sua, onde o T-shaped, né? O T, não tenha dúvida que o nosso curso vai expandir habilidades e competências, coisa que eles não têm ainda, não conhecem, ou se aperfeiçoar, e a expertise na vertical, sensacional. Expertise na vertical quer dizer crescer na sua expertise e ir profundamente no assunto. O T é espetacular. Gostei muito dessa passagem aí. Vou incentivar os nossos alunos a ser um T-person, um T-shaped person, né? E tem muita coisa na internet para procurar sobre o tema, você vai ver. Muito legal, e acho que é um dos grandes objetivos do curso, é expandir as habilidades e se aprofundar e crescer na expertise. Sim, eu percebi. Né? Percebi. Olha, outra coisa bacana, a necessidade das pessoas, descobrir necessidades das pessoas, de que problemas elas têm para serem resolvidos. É isso. Né? A embalagem tem que resolver alguns problemas. Nós vimos ultimamente, né, embalagens que mudaram, graças a Deus, né? Aquele ketchup, aquela maionese que não saía do frasco, resolveram isso de forma fantástica, né? Você mostrou aquela abertura do produto alimentício que você destaca o layer assim, abre fácil, né? Muitas embalagens resolveram. E como? Perguntando para o fornecedor, escuta, qual é a sua dor? Né?
É E vou isso. tentar desenvolver o remédio, não é? É isso. A gente não faz muito essa pergunta, a gente tenta, como você diz, já dar solução pronta, mas peraí, mas não era bem isso. Você não me perguntou, né? Não é essa a principal motivação, né? Vamos trabalhar com isso também com os alunos, fazer que eles tentem desenvolver embalagens que preencham necessidades reais de consumidores. E essa experiência que você disse, o que não deu certo e por quê, na visão do consumidor, é bastante válida, né? Bastante útil para a gente incluir no curso também. O exemplo da Barbie, né? Fantástico, como a Barbie também saiu da caixinha. Hoje a Barbie não é aquela loira perfeita. Você mostrou Barbie gordinha, unicorn believer na camiseta, achei incrível isso. A Barbie com deficiência motora na cadeira de rodas, o que é isso? É pensar muito fora do universo. São as questões que a sociedade e as marcas elas têm que endereçar essas questões, senão elas não têm lugar, Sérgio. Né? E elas não têm lugar. Isso que você estava comentando aí de achar o problema, gente, a indústria farmacêutica é um show, porque é um problema. Aplicação. Eu tomo uma medicação que outro dia a enfermeira veio me animar para alergia, né? Que eu fiz, estou acabando o tratamento. E ela veio toda animada me mostrar que antes era como a vacina, né? Que tinha o potinho e ela tinha que pôr a seringa. E aí ela veio me contar e mostrar como é que funciona, que agora já vem tudo dentro e ela só tem que aplicar, não tem que fazer mais nada. E ela, olha o design. Eu não acreditei, a enfermeira falando isso para mim. E mostrando. Quer dizer, não é pensar só no âmbito do consumidor final. Então, tem um monte de perguntas. Por que não faz perguntas para enfermeiros, gente? Por que a gente não faz pergunta para enfermeiro, que é o cara que está ali? Ele que sabe, assim. Mas quem trabalha com produtos para a saúde tem os que são os vencedores, né? Tem essa prática de falar com quem opera realmente. A área de enfermagem ajuda muito as empresas que fazem os produtos para a saúde. Nós conversamos sobre produto para a saúde, né, aquele dia. E realmente é uma área que tem muita tecnologia e a área hospitalar precisa ser tudo muito rápido, prático e seguro. Né? Então, tem um mundo de coisas que se faz de mudança, por exemplo, até a impressão na ampola, a forma como se faz, já foi feito o pedido para a indústria para mudar a maneira de fazer, para ficar mais fácil no centro cirúrgico, você saber o que você está aplicando na pessoa. Isso é foco no usuário, gente. Isso é design thinking, isso é foco no usuário, é olhar e resolver o problema do cara. É isso. Tá. É bom, para a gente não passar muito do tempo, vamos só passar os comentários das pessoas que vieram. Quem é aluno, quem está ainda no Instagram, quiser mandar uma última perguntinha, acho que ainda dá tempo, tá? Mas olha, professor, eu vou fazer as honras aqui, viu? Vou passar aqui a Isabela Matos, ela fala, foi maravilhosa, maravilhosas ideias e lições desta aula. A Bruna, do YouTube, falou, maravilhosa como sempre, ela deve te conhecer, Bruna Montenegro, você conhece? O Antônio Rocha Leão, ele é professor da casa, está assistindo também, ele mandou uma outra mensagem, né? O grande negócio é encantar o consumidor, parabéns, Gisela. A Mardit Saur Santos, muito bom, falando. A Thalia Charaba, onde buscar, agora é uma pergunta, onde buscar as embalagens sustentáveis, fornecedores? Essa que o Sérgio perguntou, né? Essa que o Sérgio comentou. Uhum. Mas aqui, eu acho assim, né, só comentando mais um pouco, todo dia vai aparecer uma coisa nova. Eu acho que hoje não vai ter uma receita só, né? Eu acho que é entrar neste meio, né? Acho que é entrar no meio, você vai acabando, conhece um daqui, outro dali, e assim vai, né? Bem, olha, a Simone colocou aqui, queremos a Gisela no curso inteiro. Então, Gisela, nos dias das aulas polêmicas, das discussões, do fuck-up meeting, a gente te chama, tá bom? Bem, eu tenho uma última pergunta, eu não sei se o professor Sérgio tem mais alguma pergunta antes da gente encerrar. Mas não,
Só tem alinhavando o que ela falou, achei muito aproveitável. Mas assim, a gente vai ficar horas aqui discutindo, né, toda a apresentação, né? Acho que a gente podia jogar mais umas perguntas. Eu só queria que a Gisele explicasse, ela provocou, depois não falou, o que significa VUCA, aí já estão perguntando. O que é VUCA que ela falou? É uma abreviação, só procurar na internet, é uma abreviação desses termos. Volátil, incerto, em inglês, né? Em inglês. Ambíguo e... Esqueci o C. Mas é só procurar na internet. Ok. Volátil, incerto, ambíguo e o C agora me fugiu. É o que o filósofo falou na sua primeira imagem. Ele tem... Esse livro é muito interessante, o Bauman. Que ele fala... Isso, complexo. Obrigado, Thaís. É isso. Complexo. Complexo e ambíguo. Muito bom. E é um pouco o que a Lídia acabou de falar, né, gente? Assim, não vai ter fórmula. Esquece. Não vai ter template. Não vai ter fórmula. Mudou. É lidar com o mundo VUCA e fazer disso a sua realidade. É isso aí. Gisela, eu costumo pedir aos palestrantes, por ser uma aula magna, é uma aula de motivação, uma aula de mostrar, olha, vamos seguir nesse caminho, que esse caminho tem muitas oportunidades. E, em cima disso, eu queria te fazer uma pergunta pedindo um conselho, vamos colocar assim, né? No mundo sempre teve situações, invenções que se tornaram grandes inovações que mudaram a vida das pessoas. Eu fico imaginando o que aconteceu quando entrou a geladeira na casa das pessoas, né? Mudou a forma da gente trabalhar, fazer compra e tudo mais, pegando algo bem lá para trás. O que a gente percebe hoje é que tudo muito rápido. Antigamente aparecia uma geladeira, depois de muito tempo aparecia uma outra coisa nova. Então dava tempo de eu absorver aquela inovação para a gente começar a se preparar para uma próxima. Hoje em dia o tempo todo tem inovação e a gente não dá conta. E as pessoas querem mais, as pessoas estão gostando disso. O consumidor cada vez mais quer ser surpreendido. E olha isso aqui como é diferente. Olha, o meu é mais diferente do que o seu que você comprou semana passada. O conselho, ou a dica, ou o que você pensa sobre como que eu faço para tentar acompanhar tudo isso? Como você faz? O que você orienta a gente? Olha, eu me inspiro muito, né, nessa lógica que eu mostrei dessas empresas de tecnologia, mas principalmente a lógica das startups, que são empresas, por isso que eu falo, eu não tenho nada a ver com startup. Gente, vai conviver com startups, conversa com o pessoal, porque você aprende demais. Não é sobre você também ser um empreendedor e ter uma startup. Toda vez que a gente tentou até programas dentro da Abre, de convivência com aceleração e tal, eu participo desse processo, vai lá para aprender esse ritmo, essa dinâmica, é isso que você está perguntando. Então, essa é uma fonte da gente buscar. E o que eu aprendi, né, se isso pode ajudar alguma coisa, pelo menos é o meu caminho, né, de como lidar com essa questão, cada vez mais, e o que eu acho que faz a coisa durar ou perdurar, ou principalmente, que é o que eu digo, sempre ser relevante, é você entender as pequenas mudanças, que a partir de uma ideia central, as pequenas mudanças que você tem sempre que ir fazendo. A gente tem muita ideia, eu vou criar esse produto, acabou, porque esse é o princípio da indústria, e eu vou repetir, né? E aí, o princípio Ford, produção, volume, vamos embora. A lógica agora não dá mais para ser só assim. Então, mesmo sendo dentro dessa lógica, é o tempo todo estar atento para que questões que eu posso ir melhorando, porque é assim que esses Waze e Spotify fazem o tempo todo. Então, é o seguinte, inovação incremental, Lídia. Olhar aquilo, mas ficar prestando atenção em pequenas mudanças que são incrementais, porque grandes mudanças a gente sabe que não é assim que a gente vai fazer, mas valorizar a inovação incremental. Ela vai te manter atualizando, né? E fazendo com que você mantenha o seu produto e tal, relevante por mais tempo. Então, exemplo, eu acabei de fotografar um post que eu vi
do Spotify dizendo o seguinte, que agora eles lançaram uma função que você consegue mandar como chama aquele que a gente faz só quando a pessoa faz aquela gravaçãozinha, como é que chama? Podcast? O podcast. Você pode mandar, tem uma função lá que você define que trecho você quer mandar para a pessoa. Porque eles sacaram que no podcast, às vezes eu falo, Elide, olha o que ele falou nesse pedaço. Então, já tem uma função que a hora que você for compartilhar com a pessoa, você define o espaço que você quer compartilhar. Você não precisa compartilhar o podcast. Gente... Edição de áudio, né? O que está por trás disso é tempo também, né? Porque talvez a gente pense que as pessoas não têm tempo de escutar ele inteiro, mas aquele pedacinho ela vai ouvir. Então, ou eu só quero que você preste atenção naquele... Quantas vezes de vídeo você quer só aquele pedaço? Eu que monto aula direto, é só o pedaço, e aí eu tenho que chamar alguém para editar, não sei o quê. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Pense essa lógica para o mundo dos... Então, assim, como eu vou criando uma dinâmica, que é o que a 3M faz, lá, inovação incremental, inovação disruptiva, inovação radical, tem espaço para tudo. Né? A Natura tem um programa de lançamento, de atualização e tal, de 21 em 21 dias, gente. 21 dias ela tem que pôr uma coisa diferente. Olha que dinâmica de inovação. Então, eu acho que isso pode ajudar, Lídia. Sabe, a gente pensa, que melhoria todo dia eu posso fazer no curso? Que mudança eu posso fazer? Não é só no professor, na aula, no jeito de receber os... são incrementais, mas elas têm um valor gigante, mantém esse ritmo de você não perder a relevância, de você estar sempre atento ao que está acontecendo e adaptando isso para a sua realidade. Muito bom. Vou refletir muito sobre tudo. Professor Sérgio. Não é uma fórmula, né? É só um caminho, né? Não tem a menor intenção de ter fórmulas. O que a Gisela falou, dá para a gente refletir agora ao deitar. Gostei muito, Gisela. A gente fala muito hoje, aquele jargão, como você definiu bem, tem muito default, né? Tem muito default no mercado. Então, aquele lance, a embalagem é o vendedor silencioso. Você mostrou uma faceta que esse conceito cai por terra hoje, né? Quando você abordou o decisor e o shopper, né? Quem decide a compra nem sempre é o comprador. Então, a embalagem que hoje não está mais na gôndola, está no seu iFood, no seu aplicativo de internet, ela não é mais o vendedor silencioso. Porque quem decide a compra não está na gôndola vendo o produto. Não, ela está ainda, né? Devemos pensar nisso. Mas ela ganha uma função quando ela chega em casa, porque a expectativa é outra, né? Exatamente. Então, esse repensar também temos que começar a considerar, né? É como eu sempre falava, produtos para criança. Quem compra não é a criança, é o pai, a mãe, a tia, a avó. Então, o usuário não é o comprador, né? Tem pegar os 4 R's, pegar os 4 R's da sustentabilidade e aplicar para a gente. Reutilizar, né? Reciclar, vale para a gente, para tudo, para todos os... Muito bom, gente. Vamos caminhando, então, para o encerramento, né? Olha, agradecemos imensamente, Gisela. A gente ficaria aqui horas discutindo cada slide, que eu anotei várias coisas aqui, muito bacana. Você está convidadíssima para um próximo evento, independente de aula magna, né, professor Sérgio? A gente pode pensar num outro momento, um outro tema, ou você pode sugerir. A casa é sua. Venha assim, compartilhar conosco e nas redes também tudo isso, que eu acho que, de fato, eu fiz propaganda da sua palestra hoje para algumas pessoas, dizendo dando o seguinte argumento. Pessoal, vocês vão ver uma palestra muito otimista, uma palestra de quem quer fazer diferente, e a gente está precisando tanto ouvir coisas otimistas, né? A gente está em tempos em que a gente está meio acabrunhado, meio chorando, meio reclamando, muito preocupado, mas eu acho que
a resposta melhor que a gente pode dar é: peraí, eu vou achar um jeito para melhorar esse negócio. Eu acho que isso é que a gente está precisando muito, e foi a minha propaganda para quem eu encontrei hoje. Olha, assista aqui, olha, vai ser show, vai ser motivador. Espero que todos tenham sentido assim. Para mim foi muito bom, foi pessoalmente também, não só como diretora do Instituto, recebendo uma aula magna, mas acho que como pessoa também a gente tem que se colocar nessa atitude positiva, né? E aí peço para você as últimas palavras para a gente finalizar e aí podemos seguir para a próxima etapa. Gente, eu só quero agradecer o espaço, é uma honra para mim. Como eu disse, embalagem faz parte da minha vida, essa dinâmica. E agradecer muito, isso tem a ver com o meu propósito de vida, né? Eu tenho uma tatuagem, eu tatuei esse propósito, né? Que é: a gente é o que a gente faz, não o que a gente junta. Então é isso, né? Eu espero ter, de algum jeito, impactado, estimulado, motivado a todos que estão assistindo, e que vocês espalhem a partir de vocês, né? Porque é isso que faz sentido, né? A gente não vai levar nada com a gente e, de novo, o Covid está ensinando tudo isso para a gente. Então, quero desejar sucesso para o curso, que eu sei que vai arrasar. Agradecer imensamente o espaço, a oportunidade de conversar, de dividir as minhas inquietações e as minhas motivações aqui com vocês. E desejar uma boa noite, uma boa semana para todo mundo e sucesso. E muita motivação. Vamos ficar firme que a gente vai conseguir. É isso aí. Muito obrigada. Bom, pessoal, nós vamos finalizar agora. Para quem está no Instagram, no YouTube, muito obrigada pela participação. Se você não é nosso aluno ainda, junte-se a nós, racineonline.com.br ou racine.com.br. E você que é aluno, agora nós vamos sair deste link, vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Voltamos, então, às 20h45. E para a segunda parte, aí já iniciando o nosso curso. Obrigada novamente, Gisela. Até mais, professor Sérgio. Até mais, demais alunos. Obrigado. Até uma próxima oportunidade, pessoal que está nas redes. Gisela, obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite.